Pessoal, deixa eu começar aqui. Pessoal, estou recebendo uma mensagem aqui dos alunos. Eu respondo depois, tá? No final da aula. Vamos lá então, gravando. Boa noite para vocês. Vamos continuar aqui o nosso assunto, né? Descobrindo tudo sobre a hidráulica predial. E para isso, vendo alguns conceitos de mecânica dos fluidos, tá bom? Nós já entendemos o que é, mais ou menos. Nós vamos praticar mais esse entendimento, mas definição, nós já entendemos qual é a definição de vazão, pressão e um pouquinho ali sobre perda de carga, né? Mas vamos lá. Vazão está relacionada à quantidade de água disponível, tá? É a quantidade de água que passa em um determinado ponto da tubulação. Qual é a unidade de vazão? Metro cúbico por segundo, metro cúbico por hora, litros por segundo, litros por hora, ou seja, uma unidade de volume sobre uma unidade de tempo, né? O que é pressão? Pressão, na física, né, a melhor definição de pressão é uma força aplicada sobre uma área. E na hidráulica, no mecânica dos fluidos, essa área é a seção transversal, vamos dizer assim, né? É o ponto onde você está analisando o contato dessa água e a pressão que ela está fazendo. Então, a pressão, ela é, na hidráulica, ela é dada por uma unidade de força, né? No caso, quilograma-força, que é a força-peso, sobre uma unidade de área, né? Centímetro quadrado ou metro quadrado, etc. Tá bom? Por convenção e por uma questão de facilitar os nossos cálculos, nós fizemos ali uns cálculos de dois reservatórios como exemplos e depois que fizemos os cálculos, no final apresentei vários reservatórios de formas diferentes e nós entendemos que a pressão no fundo desses reservatórios só tinha relação direta com a altura da lâmina de água. E a partir daí, inclusive na aula passada, nós começamos a entender essa questão de pressão, né? Lâmina de água, pressão, o que é que isso significa? O que é uma pressão disponível, tá? Então, nós começamos a fazer esses entendimentos. Então, um conhecimento empírico que nós tínhamos, que é quanto mais alto o reservatório, mais força tem a água. Está correto. E por que isso que ocorre? Porque a lâmina de água, né, do ponto de consumo até o fundo do reservatório, vai ficando cada vez maior quando você eleva o reservatório, tá certo? Então, é um conhecimento que a gente tem já. Se eu botar o reservatório mais alto, a pressão da água fica, a força da água, né, a gente chama de força da água, a força da água fica melhor. E é verdade, tá? E por que isso? Porque tudo que importa na hidráulica, na mecânica dos fluidos relacionado à pressão, é a lâmina de água que está acima daquele ponto que eu estou analisando, tá certo? Ou seja, é o peso, é a quantidade, é o peso de água de uma linha vertical, né, que está incidindo ali naquela tubulação, fazendo com que ela esteja pressurizada. Lembrando, todo objeto de estudo nosso até a V1 são condutos forçados, ou seja, tubulações ou qualquer outro tipo de conduto que tem pressão interna diferente de zero, ou seja, diferente de atmosférica. A gente chama de zero como um ponto referencial. Então, diferente da atmosférica, tá bom? Diferente da pressão que está do lado de fora. Quando eu falo diferente é porque a pressão ela pode ser positiva dentro do tubo, ou seja, a pressão dentro do tubo é maior do que a pressão externa, e eu posso também ter a pressão negativa. Como é que é a pressão negativa? A pressão no tubo ela é menor do que a pressão atmosférica. Qual é a regra que eu já venho repetindo toda a aula? Uma molécula sempre vai tender a ir de um local que tem maior pressão para um local que tem menor pressão. Isso é física, nunca vai haver nada diferente disso. Para você lembrar desse contexto, é sempre bom você fazer aquela analogia, é esdrúxula, mas ajuda bastante no entendimento, me ajudou na faculdade a entender, que é, se você tem uma sala que está super lotada
e tem uma porta dividindo essa sala de uma sala que está vazia. Quando você abre a porta, naturalmente as pessoas vão tender a sair do ambiente que está mais apertado e ir para o ambiente que está mais livre, né? Mais espaçoso. Até que ponto? Até um ponto em que haja um equilíbrio. Então, as moléculas de qualquer coisa tendem a fazer isso, tá? Seja água, coisa tende a fazer isso, sair de um ambiente que tem maior pressão e equilibrar com outro ambiente, né? Que enquanto ele tiver menor pressão, ele vai tender a ir para aquele outro ambiente que tem menor pressão. Quem perguntou? Professor, não sei falar tecnicamente como o senhor, mas sucção é negativo e recalque positivo? Isso. Aí, no caso, nesse negócio de negativo e positivo, né, tubulações que podem ser negativas ou positivas, a sucção é fácil de entender, porque a palavra sucção já remete ali ao que ele realmente é. Ou seja, você está succionando. Não tô fazendo nenhum tipo de gesto alusivo a entorpecentes, não, tá, gente? É o canudo que você está chupando o milkshake lá do Mister Mix, tá? Como é que o milkshake sai pesado, milkshake pesado, sai do copo e vai para a sua boca? Sucção, tá? Então você chupa, você está criando uma pressão negativa dentro da sua boca e assim você está fazendo com que o líquido que está lá no copo, né, em contato com o canudo, faça aquele velho movimento, sair de um lugar que tem maior pressão, que no caso é a atmosférica, e ir para um lugar que tem menor pressão, que é sua boca, no caso, tá bom? Então isso é uma sucção. E recalque, que a gente chama na hidráulica, é quando ocorre o contrário. Quando o bombeamento faz com que a pressão dentro do tubo fique maior do que a pressão atmosférica, tá? Então, esdrúxulamente, olha o nome. Esdrúxulamente é como se eu dissesse assim, ó, a sucção, quando há sucção numa tubulação bombeada, a água está sendo sugada para um determinado local. E quando existe um recalque, a água está sendo empurrada para ir para algum local, tá? Então, recalque, sucção, beleza? Quando a água está sendo empurrada, recalque. Quando a água está sendo sugada, né, puxada, é uma sucção. Qual dos dois eu devo evitar, pessoal? Quem lembra? Tá? Sucção? Sucção, exatamente. Eu tenho que evitar porque a sucção ela causa alguns esforços mais agressivos na tubulação, fazendo com que a vida útil dessa tubulação seja reduzida consideravelmente. Tá bom? Muito bem. Lembrando todo dia, não tem nem como a gente esquecer, né? Dessas besteirinhas de hidráulico que são pontozinhos simples, mas que vão compondo ali um conhecimento que vocês vão adquirir. Beleza? E aí, no finalzinho da aula passada, no finalzinho não, na metade para frente, a gente viu os sistemas de distribuição predial, certo? Existe o sistema de distribuição direto, indireto, misto e hidropneumático. Principalmente são esses, tá? O direto, vamos para a ilustração, para passar rapidinho. No sistema de distribuição predial direto, o ponto de consumo dentro da residência, do prédio ou de qualquer outra unidade habitacional ou comercial, ele está ligado diretamente, está sendo abastecido diretamente pela tubulação pública, ou seja, pela rede pública de abastecimento que está lá na rua. Essa configuração ela não é desejada, ela não é interessante, principalmente pelo motivo de falha ou ineficiência do sistema de abastecimento público, tá bom? Então eu posso ter variações de pressão ao longo do dia que vão me causar um desconforto no uso de um chuveiro, de uma torneira, ausência de água, né? Ou seja, falta d'água em alguns momentos do dia, tá? E principalmente, né, variações de, já falei da variação. Então, são na verdade esses dois, tá? Variação de pressão ao longo do dia e ausência de fornecimento em alguns horários, em alguns momentos do dia, tá bom? Então, para combater esses dois problemas, né? Se eu ligar
o meu ponto de consumo diretamente da rua, da água do serviço público, eu tenho que colocar um elemento hidráulico chamado de reservatório. O reservatório, ele vai equilibrar a pressão, manter a pressão constante, né? Basicamente constante. Então, se o reservatório estiver cheio, é óbvio, vamos dizer que o reservatório tem 60 centímetros de altura, o tamanho dele. Se ele estiver cheio, ele tem 0,6 MCA a mais de pressão do que no momento em que ele estiver quase secando, quando ele estiver lá embaixo. É óbvio isso, tá? Mas na hidráulica a gente considera como se pro dimensionamento, como se a pressão disponível fosse o pior caso, que é o sistema funcionando quando o reservatório já está praticamente seco, ou seja, a parte de baixo do reservatório, beleza? Então o reservatório ele vai receber essa água que não tem qualidade assim no fornecimento, né? Não é bem a qualidade da água, é a qualidade no fornecimento. Não tem pressão constante e a quantidade ao longo do dia varia, tá? E ele vai equilibrar isso, né? Vai fazer ali uma separação do sistema predial para o sistema público, tá bom? Então, por exemplo, se tiver variações ao longo do dia de pressão, você no ponto de consumo, você usando o ponto de consumo, você não vai sentir essa variação de pressão, tá? Por quê? Porque a caixa d'água ela está aqui em um determinado local, né, elevado, e ela vai estar estabilizando essa pressão. A pressão vai ser basicamente daqui para cá sempre, né? A altura mínima de pressão vai ser essa daqui sempre, tá? Então a água da rua pode variar de pressão, pressão alta, pressão baixa, ao longo do dia, que não tem problema, você não vai sentir isso. E segundo, que se faltar água na rua, você ainda tem uma certa reserva aqui que vai lhe ajudar vamos dizer assim, passar por aquela ausência de água na rua sem sentir, né? Sem realmente sofrer com essa ausência de água. Tá bom? Isso daqui é o sistema de distribuição predial indireto, ou seja, não é diretamente da rede pública, é indireto. Existe o misto, pessoal. O misto o que que é? É a mistura desses dois, ó. Então, por exemplo, imagine que aqui ele é um sistema de distribuição predial indireto. Mas e se eu tiver uma torneira de jardim aqui, ó, perto do muro? A torneira de jardim, ela não vai estar suscetível às variações de ineficiência do sistema público? Digam sim. Então, quando faltar água na rua, vai faltar água em um ponto de consumo da minha residência, né? Então, aqui eu tenho pontos de consumo que não estão diretamente ligados à rede pública e eu tenho pontos de consumo que estão ligados diretamente à rede pública. Então, se tiver uma torneira que vem direto da rua, já é um sistema considerado misto, tá bom? Mas, assim, é óbvio, predominantemente indireto, é o que a gente deseja, tá? É sempre bom você ter uma torneirinha de jardim, pelo menos na frente, que esteja ligada na rua. Por quê? Porque aí você já sabe, você tem ali um dispositivo que consegue lhe mostrar como é que está a pressão da água da rua, se está faltando e etc. Tá? Como eu falei para vocês na última aula, um problema na rede aqui no meu bairro foi detectado porque as pessoas ou algumas pessoas das casas têm uma torneira, né? Tem um ponto de consumo ligado direto da rua. Senão a gente não ia saber, ó, tá tendo queda de pressão aí na rua, não tá conseguindo atender nem sequer metade dos 9 MCA que a CAGES deveria fornecer para a gente, né? A pressão de 9 MCA. Então nós identificamos a partir disso, aí liga reclamando, eles vêm, resolvem o problema e encontraram uma pedra dentro da tubulação. Então aqui, por exemplo, mais um tipo de indireto, tá? Aqui é com um reservatório apenas e aqui com dois reservatórios. Quando é que eu uso dois reservatórios, pessoal? Duas ocasiões, tá? Você vai tomar essa decisão com base em duas informações. Ou você tem uma reserva de água muito grande e você não pode colocar tudo lá em cima porque vai sobrecarregar a estrutura do prédio, ou, que é o mais comum, o prédio, devido à sua verticalidade, não, já vai ter uma altura até o reservatório maior do que 10 MCA, né? 9, 10 MCA, o que vai causar uma
condição de, vamos dizer assim, de eu não conseguir abastecer o reservatório superior apenas com a pressão da água da rua, a água do abastecimento público, porque ela tem pouca pressão, tá certo? Eu já vi casos, pessoal, de prédios, edificações com 3 pavimentos úteis, mais a caixa d'água, ele está faltando água porque não foi feito cisterna, é um prédio relativamente pequeno, né, mas não foi feito cisterna, e a pressão que tem de água, acreditem, a pressão que tem de água só conseguia fazer o abastecimento aqui em cima durante 1 hora e meia por dia. Ou seja, a água da rua não faltava, mas só tinha pressão suficiente para subir durante 1 hora e meia do dia. 1 hora e meia, né? Depois que o problema aconteceu, né, no começo do uso da edificação, aí o cliente verificou, mandou o zelador subir, ver quando é que a caixa estava sendo cheia, e durante 1 hora do dia, que era ali perto de meia-noite para frente, é que tinha uma pressão maior. A partir de 2h30 da madrugada, ele disse que já não tinha mais água. Não, a água não conseguia subir. Ou seja, isso é um problema gigantesco de pressão aqui da CAGES. Aí vocês acham que a reclamação que você faz na CAGES ia resolver um problema desse aqui? Jamais, né? Porque a CAGES, para fazer uma solução desse problema, teria que ver a infraestrutura do bairro, aumentar a pressão de alguma forma, ou então colocar uma construção de um novo reservatório, né? Mais próximo. Então vejam que é uma complicação grande. Então o que que acontece? Ele foi obrigado a fazer uma cisterna com uma edificação apenas de 3 pavimentos, tá? Que teoricamente é abaixo de 9 MCA, que eu preciso para abastecer o reservatório, mas a CAGES não tinha essa disponibilidade. Vimos também, ver se tem algum chat aqui. Não, né? Beleza. Vimos também que os reservatórios, eles têm uma determinada configuração, tá? E vocês já têm que colocar isso aqui na cabeça. Não tem o corte que vocês vão fazer, corte arquitetônico? Jamais esqueçam de deixar um espaço para o barrilete. O barrilete, pessoal, tem muita gente que acha que ele só serve para alocar as tubulações, né? Para passar as tubulações hidráulicas. Mas não. Como nós já estamos desenvolvendo aqui esse conceito, o barrilete ele é uma altura a mais que eu estou disponibilizando na minha arquitetura para pressurizar melhor a tubulação, fazendo com que o pavimento de cima, né, esse que fica logo abaixo, ele tenha considerações mínimas de pressão devido à altura do reservatório. Por quê? Quanto mais eu elevo o reservatório, mais pressão eu disponibilizo. E nós temos que lembrar que essa pressão que eu estou disponibilizando, ela vai ser perdida em alguns pontos. Na verdade, em todo ponto da tubulação, eu perco um pouco de energia, né? Eu perco um pouco dessa pressão. Por quê? Porque eu tenho atrito da água na tubulação, eu tenho as turbulências dessa água durante o escoamento, nas conexões, né? Quando vira quando dá uma virada de direção no joelho, por exemplo, eu tenho uma perda de energia gigantesca ali. Um exemplo atual, pessoal, é o seguinte: a gente fez um projeto de um posto de gasolina, que tem várias lojas. E aí o banheiro, né, o lavabozinho que tem nesses reservatórios, eles iam ficar muito longe, porque as lojas ficam uma do lado da outra, iam ficar muito longe do reservatório do posto. E aí o que que ia acontecer? Eu ia ter que levar o reservatório do posto no projeto muito, ia tipo ficar destacado no posto de gasolina no reservatório. Era mais interessante, é mais barato a gente colocar uma caixa d'água em cima de cada loja, um sistema separado, entendeu? E até melhor que a gente conseguiria colocar hidrômetro para cada uma. Então deu tudo certo, graças a Deus. Só que um dos clientes foi fazer um dos clientes um dos clientes do meu cliente, né? Do que eu fiz o projeto. Ele foi fazer algumas instalações a mais para atender ao negócio dele. E aí, ele, por conta própria, depois eu fui saber disso, ele mandou um rapaz, um bombeiro, né, que tem por aí, e fez um outro furo na caixa d'água e colocou uma tubulação, pessoal. Depois eu vou falar dos diâmetros, mas ele colocou
a menor tubulação que existe no mercado, né? Ela tem menos de 2 centímetros de diâmetro e com um monte de curva. Não, vocês não estão tendo noção, assim, quando eu cheguei aqui e vi, eu disse assim, nossa, eu devia fazer uma visita técnica aqui, porque como não fazer, tá entendendo? Eu acho que a caixa d'água está aqui em cima e o ponto de consumo que ele ia colocar estava embaixo, simplesmente descer. Mas ele fez assim umas viradas para poder botar numa parede, descer e colocar de volta na parede que ele ia usar, de uma forma que eu acho que ficaram uns 6 joelhos só no trecho da caixa d'água para o ponto de consumo que ele estava reclamando que não tinha pressão. Aí disse, pronto, amigo, ó, o problema é aqui. Aí essas mesmas explicações que eu estou fazendo para vocês, eu pratiquei lá, né, a paciência, ó. Você me chamou dizendo que estava sem pressão. Você está sem pressão por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Não era nem para você ter furado aqui essa caixa d'água. Você vai depois ter um problema de manutenção depois. Porque caixa d'água tendo 2 pontos de coleta não é interessante. E aí eu mandei ele fazer o quê? Aumentar o diâmetro. Depois eu vou explicar essas coisas de redução da perda de carga. Então ele estava perdendo muita perda de carga. Existia sim, né, o reservatório com uma altura suficiente, porque todos os pontos eram mais baixos, ou seja, o menor ponto ali daquela instalação tinha mais ou menos 1,50 m, 1,5 MCA, o que, por norma, nós vamos ver depois, que é meio metro a mais do que o mínimo que a norma pede, tá? E aí depois ele fez todo o procedimento, pegou uma tubulação de 32, colocou, e aí eu voltei lá, né? Nunca mais tinha ligado, voltei lá, passei lá e disse, aí, como é que tá? Deu certo? Rapaz, tá parecendo ele falou até uma coisa como do bombeiro, tá parecendo um caminhão do bombeiro. Então, assim, você vê, pessoal, que essa altura do reservatório, ela é importante? É. Mas se tem uma coisa que também influencia bastante, é você não perder energia, né? É aquela coisa, você tem que disponibilizar energia, elevando lá o reservatório na altura mínima, né? Uma altura mínima, que é mais ou menos 80 centímetros, e você tem que diminuir a quantidade de perda que você tem ao longo da tubulação. Ou seja, tubulações finas demais, joelhos demais, conexões demais, mudanças de direção demais. Isso tudo vai freando a água. Daqui a pouco a gente começa, eu acho que na aula de hoje a gente já começa a ver alguma coisa sobre, lá no final a gente já começa a ver alguma coisa sobre essa redução de perda de carga, tá bom? Então, no reservatório, você tem que deixar essa alturazinha disponível para elevar a pressão que existe disponível, beleza? O que que explodiu, Maria? Hein, Beatriz? O que é que explodiu? Não, não explodiu não. A pressão fica muito diferente. A pressão já vai para outro patamar. Então, muitas vezes, soluções de quando chamam a gente para resolver problema de pressão baixa, ó, bora trocar a tubulação, colocar uma maior e diminuir a quantidade de curva. Porque assim, um encanador, pessoal, é aquela coisa, né? Você está desenvolvendo um trabalho, você tem que ter um conhecimento sobre aquilo. Então, mas infelizmente tem muito encanador por aí, tem muito pedreiro por aí que não entende de algumas questões técnicas do que ele está fazendo. E aí, desculpa a expressão, mas faz cagada, entendeu? Então vamos lá. Agora você já tem autoridade para, por exemplo, alguém dizer, ó, tô com problema de pressão lá na minha casa. Você olhar a configuração e ver, não, isso aqui provavelmente é a altura do reservatório. Então, não, isso aqui é a tubulação que é fina demais, que é o que mais ocorre. A pessoa vai lá no depósito de material de construção, aí diz, me dá um cano aí que eu vou botar vou fazer um banheiro lá em casa. Aí qual é o cano? O mais fino, mais barato. Ou você acha que alguém vai se preocupar em colocar um maior? O encanador que se preocupa com isso, ele tem um determinado conhecimento, entendeu? Bom, e o último que a gente tinha visto, né? Foi o último assunto. Hidropneumático, que nós vimos que é uma cultura que não é muito presente aqui no país, que é um sistema de alta qualidade, mas que a manutenção é também muito cara, né? E a implantação também, né? Você vê que é um sistema bem grande. Esse tipo de sistema aqui, pessoal, é o sistema utilizado naqueles prédios que não possuem volumetria de caixa d'água lá em cima, tipo Empire State,
Burj Khalifa, Burj Al Arab, né? Então, todos esses prédios com arquitetura moderna que você vê mundo afora aí, com essas incidências de novas tecnologias, são empreendimentos de alto padrão, né? E que têm sistemas também de alto padrão, que é o caso do sistema hidropneumático, tá? Então, se você vê um prédio sem reservatório, é um sistema hidropneumático que está sendo usado. O reservatório é apenas inferior, que no caso é uma cisterna no subsolo, provavelmente, tá bom? Não tem caixa d'água elevada. Bom, aí nós entramos no nosso querido reservatório para entender como é que ele funciona. Exatamente. Tu viu, né, Micael, que deu certo lá? Eu já postei o vídeo, viu? Obrigado aí pelo seu apoio. Eu vou ver o que está acontecendo, que direto está caindo para outras pessoas, a autoridade das gravações, sabe? Mas já deu certo, viu? Obrigado. Tem sempre quem faça mais barato, inclusive projeto de arquitetura, né? Então, assim, eu sou bem consciente de que tem muito engenheiro, né, na nossa classe, que faz projeto arquitetônico. Infelizmente, existe aí que eu acho que já deveria ter saído, mas o CREA tem como entendimento que o arquiteto, que o engenheiro pode assinar projeto arquitetônico. Eu já fiz muito projeto arquitetônico, confesso para vocês, mas ao passo que eu fui conhecendo o curso de arquitetura, eu vi que eu não tenho, quando eu fui conhecendo a grade, eu vi que eu não tenho formação técnica suficiente, mínima, para fazer projetos arquitetônicos, né? Eu não tenho conhecimento sobre conforto, assim, até tenho, mas não acadêmico, né? Sobre conforto, sobre layout, sobre distribuição de ambientes, né? Parte íntima, parte social, etc. Todos esses conhecimentos que vocês vão adquirindo em cada disciplina, a gente não vê na engenharia, a gente vê lá para resolver problema, entendeu? Para a gente praticamente, depois de um tempo, de tanto trabalhar isso, a gente vê muita questão de deformação de materiais, a gente entende um pouco como é que as coisas vão acontecer. O povo acha que a gente é mágico, não. É porque a gente estuda muito como os materiais se comportam, né? Então, assim, a gente é mais objetivo para resolver problema, gerencial também, gerir equipe, a gente tem muita disciplina que voltada para essa parte. Então, não tinha, eu comecei a entender que eu não tinha como estar fazendo projeto arquitetônico, e aí eu deixei de fazer, né? É, isso faz uns 4 anos atrás. Até um pouco antes, 5 anos atrás, até um pouco antes de entrar aqui na faculdade, eu já estava deixando de fazer projeto arquitetônico, né? Exatamente porque bate assim um peso na consciência. Poxa, eu não me formei para fazer isso. Eu tenho outras qualidades, mas essas não. Eu não adquiri esse conhecimento. Infelizmente, nem todo mundo tem esse pensamento. Inclusive, eu discuto muito com alguns colegas meus de faculdade que estão aí, a torta é direito fazendo projeto, entendeu? E é errado, é errado, a verdade é que é essa. E o CREA ainda insiste, né? Ainda insiste em manter isso daí. O CAL sempre brigando atrás disso, e eu acho justa essa briga, tem total meu apoio, mas infelizmente acontece, né? É uma coisa que vocês vão ter que trabalhar. E como é que você vai trabalhar essa questão de, vamos dizer assim, exercer a profissão de forma irregular, né? É com conhecimento. Você vai tirar a ausência de conhecimento de quem está comprando, né? Ou seja, você vai mostrar através de redes sociais, de participação de eventos e tudo mais, o que que o arquiteto faz. Tem muita gente na parte de, principalmente a população mais simples, né? Você vê que eles não têm ainda esse conhecimento, né? E, inclusive, há uns anos atrás, eu acho que fazem 2 anos, a Semana da Arquitetura teve um tema que eu achei maravilhoso, que é a popularização da arquitetura. Na época, nós fizemos uns cursos, eu ministrei cursos para os alunos para baratear os projetos. Quando você for fazer um projeto popular, você vê formas de baratear o custo desses projetos, né? É revestimento, é tamanho de vão, é especificação de materiais, tudo isso influencia, né? O arquiteto tem esse poder de influenciar no custo da obra com uma simples especificação, tá? Então, o conhecimento é tudo. Então, vamos
trabalhar essa questão de conhecimento. Então, por exemplo, se uma pessoa trabalha com hidráulica e não tem conhecimento sobre hidráulica, pô, tá errado. Vamos tentar tirar ele do mercado, ou seja, não contratar essa pessoa, né? Ou fazer com que ele, se ele tiver realmente esse empenho, ele vai ver que se ele não se qualificar, ele vai sair do mercado, né? E é assim que funciona. Então tem pessoas que exercem a profissão sem ter o conhecimento adequado para aquilo, né? E a gente tem que ir tirando isso do lugar, tirando isso do mercado, tá bom? É um processo de formiguinha, não é com martelo na mão que você vai resolver o problema, tá certo? É com posições profissionais que você vai tirar esses vícios do mercado, tá bom? E vocês, né, turmas de arquitetura, que agora estão começando a se formar, né, tipo 2 anos atrás, aí eu tenho as turmas de arquitetura, e isso vai trazendo já uma limpeza para o mercado, né? Você tem os profissionais disponíveis. Por que que antigamente você contratar um arquiteto para fazer a sua casa era uma coisa do outro mundo? Há 10 anos atrás, meu amigo, era riquíssimo se você fizesse um projeto de arquitetura, né? Por quê? Porque existiam poucos profissionais, o conhecimento ainda não era bem difundido, mas agora já está começando a mudar. E essa função aí, só em vocês estarem cursando arquitetura, depois se formando, virando arquitetos, mostrando o trabalho de vocês, já está influenciando o mercado, tá? Eita, toquei no assunto aqui que foi assunto aqui. Deixa eu ler o chat aqui para não perder ninguém. É falta de ética sim, Joelma. Muita. Ó, vamos lá. Você botou aí um arquiteto X engenheiro, certo? Eu já quero tirar isso daí. Pelo menos nas minhas aulas eu não é para trabalhar isso daí, não. Tem engenheiro, como vou usar a sua palavra aí, tá? Já pedindo perdão pela palavra, você já pediu, eu vou pedir também. Mas tem engenheiro sacana que vai estar assinando projeto arquitetônico para torto e à direito? Tem. Mas isso quer dizer que o arquiteto tem que virar a cara para a profissão engenharia e tentar viver na sua bolha? Também não. Vou puxar a orelha aqui também, tá? Vocês têm que entender que nós estamos aqui com uma função, tá? Vejam, e não é difícil isso acontecer. Eu estou aqui, a Sâmia está aqui, a professora Janeide está aqui, ou seja, profissionais de outras áreas entendem muito bem a função do arquiteto, a função do engenheiro e o papel dos dois na sociedade. E eu quero compartilhar isso com vocês. Prestem atenção. Quem deve se preocupar com questões relacionadas a atribuições são realmente os profissionais que estão envolvidos com os conselhos, e é óbvio, sua participação ela deve ser ativa como pessoa que faz parte daquela, vamos dizer assim, daquele conselho ali. Você é arquiteto, você é engenheiro, certo? Agora, você não vai resolver os problemas fazendo com que a sociedade pela qual você está tentando prestar um serviço, né, para a qual você está se formando para poder contribuir com ela, fazendo ela passar por situações desagradáveis durante a sua rixazinha besta entre arquiteto e engenheiro. Vou confessar para vocês que toda turma, eu tinha até esquecido, eu não tinha tocado nesse assunto ainda, toda turma eu tento manter um pensamento de que vocês têm que ser diferentes no mercado para que o mercado mude. O mercado não vai mudar se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. E o que é que existe hoje? O que é que existe hoje na grande parcela do mercado, tirando alguns profissionais que são realmente mais cabeça, profissionais que são mais maduros? Rixazinha de arquiteto, engenheiro, de tecnólogo, de topógrafo. Briga de ego. A verdade é essa, tá? Tirem isso, tirem isso, tirem esse sentimento de dentro de vocês. O sentimento tem que ser aquele que é sadio para você e sadio para a sua profissão. Qual é? É você entender que existe a informalidade, existe o exercício ilegal da profissão e que você tem que batalhar por isso. Mas a batalha não é propriamente a palavra que deve ser usada, né? Você vai ter maneiras de fazer essa batalha e não batendo de frente ou criticando ou sendo omisso às necessidades da sociedade para a sua atividade, tá?
Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Gente, quando um arquiteto e um engenheiro, eles entendem seu papel, trabalham juntos, se respeitando e colocam esse respeito, esse trabalho, né, em comum acordo ali, dentro de um projeto, esse projeto ele vai florescer um negócio assim, nível de qualidade excepcional, pessoal. E quem é que ganha com isso? Vamos pensar? Quem ganha com isso é, primeiro, o seu cliente imediato, que ele vai ficar muito satisfeito, ele vai ter redução de custo, porque não vai ter retrabalho na obra, porque o arquiteto e o engenheiro estão conversando, estão resolvendo os problemas. Ele vai, se ele for um empresário, ele vai ficar satisfeito com o produto que ele teve. Se ele for um consumidor final, ele vai se sentir confortável naquela residência, né, naquela que ele está morando. A proposta foi bem atendida, a obra saiu no prazo, não teve retrabalho, ele não viu o dinheiro dele sendo jogado fora com problemas na obra, né, com defeitos na obra, com interferências. O conforto da casa ainda foi garantido, mesmo que um ajuste aqui de um pilar foi necessário, um shaft que não tinha sido previsto foi colocado depois, mas o arquiteto e o engenheiro resolveram, o cliente às vezes nem sabe que essa solução foi dada, né? E esse cliente individual ganha, não é? Esse cliente individual ganhando, ele tendo uma experiência positiva, ele vai começar. Vamos lá. Ele vai ter essa primeira experiência e se ele for construir novamente, ele já vai voltar a utilizar os serviços técnicos que são necessários. Ele vai falar para um colega, olha, eu indico você a contratar fulano de tal e o outro engenheiro lá, tal, que vai trabalhar na sua obra, que trabalhou na minha obra e saiu tudo perfeito. Pronto. Então, individualmente, você já ganhou uma indicação bacana, não é? Beleza. Agora vamos pensar no maior, sociedade. A sociedade ganha com menos riscos, como os que a gente viu na semana passada, né? Você viu a declaração daquela mulher? Não dá para a gente ficar com raiva daquela mulher, não, gente. Tem muito arquiteto, um colega meu que fica reclamando, essa mulher falar um negócio desse aí na televisão, isso é uma doida. Não é assim, não. Não é assim, não, tá? É uma pessoa de média, baixa renda, vou dizer média, não vou dizer baixa não, porque estava construindo um prédio de 4 andares, né? Então, assim, é uma pessoa de baixa renda, disse que, olha aqui para essas casas, nenhum aqui tem arquiteto, nenhum tem engenheiro. Tu acha que o pessoal tem condições de contratar um arquiteto ou um engenheiro? Então, é uma condição que é um problema de mercado, é um problema social que a gente não pode encarar de uma forma assim, é, eu vou reclamar aqui do meu postar aqui no meu Instagram, reclamando, falando que isso está errado, não sei o quê. Não, pensa um pouco como você pode agir para mudar isso, sem ser com textão no Facebook ou no Instagram, com as suas ações, com a sua postura profissional. Eu estou tentando fazer a minha. A minha maior contribuição como professor é tentar colocar um pouquinho disso na cabeça de vocês. Se tem briga de ego da arquitetura e engenharia, a gente tem que acabar, tá? A gente tem que acabar. Porque são duas profissões que são análogas, por exemplo, a um cirurgião e a um anestesista. Se eles não se dão bem, quem é que perde? Primeiramente o cliente, né, no caso o paciente, e em segundo todo o conjunto, a clínica em que eles estão, a sociedade, porque não vão conseguir salvar uma vida, por exemplo. É análogo a isso, gente. Se o arquiteto e o engenheiro não conversa, o mercado vai ficar poluído, as pessoas vão se afastar da legalidade, né, de procurar os profissionais técnicos, porque eles não se conversam, porque um fala uma coisa, outro fala outra, tá? Então vamos tirar isso da cabeça e você tem que ver o engenheiro como um parceiro. Se você chega no engenheiro e ele não tem essa mesma postura, procura outro. Vai ter um engenheiro que vai ser consciente, que não vai fazer o projeto. Eu não sou o único, não. Tem muito engenheiro também que não faz projeto arquitetônico, que respeita isso, tá? Então, é difícil? É. A grande maioria ainda é poluído. Do mesmo jeito que tem arquiteto também que não vai na obra, que não especifica, que fica pagando RT, né? Então, coisas poluindo o mercado. Do mesmo jeito que tem no engenheiro, tem arquiteto, tá? Eu digo isso em toda turma. Toda turma eu digo isso, porque vocês precisam ouvir. Vamos saber também qual é a realidade. Vocês têm papel
Vocês têm um papel na sociedade e esse papel, ele vai dizer muito esse papel que vocês estão exercendo, vai dizer muito de como o mercado vai estar lá na frente, tá? Então a gente tem que mudar isso, beleza? Eu estou tentando fazer isso da maneira que eu acho certa. Pode não ser? Pode. Dando bronca em vocês aqui, vamos dizer, entre aspas, né? Bronca não porque vocês não fizeram, mas vamos dizer assim, dando aquele choque de realidade em vocês aqui. Não sei se é a forma correta, mas é melhor que vocês ouçam aqui na faculdade, ouçam de mim, do que vocês terem esse choque de realidade lá quando chegarem no mercado e serem, vamos dizer assim, envolvidos por essa má prática no mercado, essas más práticas no mercado, né? É melhor vocês já chegarem lá sabendo que essas práticas vão existir e você já fica blindado, tá bom? Assim eu espero. Desabafei. Se essa lei aí libera, fazer o quê? Eu sou filiado ao CREA, viu, Joelma? Então, quando você for falar mal do CREA, me chame que eu vou ajudar, tá? Porque pensa, o CREA é ótimo para emitir boleto. Para emitir boleto, o CREA é maravilhoso, é uma máquina de eficiência. Agora, para fiscalizar obra que não está legal, que tem gente exercendo errado também a profissão, aí ele não faz, não. Exatamente, Beatriz. Tem muita gente aí que pega as ferramentas, é tipo assim, eu sempre gosto de. Eu já fiz uns cursozinhos, sabe, de, de elaboração de projeto estrutural. Só que as pessoas vinham muito para o curso quando eu fazia. Vinham muito para o curso pensando assim, eu quero aprender a usar o software. Ó, você não é operador de software, você é engenheiro. Eu começava assim. Você tem que saber que, dependendo do que você precisa fazer, você vai usar a ferramenta correta. Não é você dizer amém a tudo que o programa faz, não. É por isso que tem tanto problema aí. Aqui mesmo, perto de onde eu moro, eu passei em frente a uma obra e é verdade, tá? Todo engenheiro, quando passa na frente da obra, fica olhando, procurando defeito, procurando qualidade, para tentar melhorar as suas ou então ficar, vamos dizer assim, falando mal. Eu tento não falar mal, né, especificamente, mas eu tento pegar aquele erro para tentar usar como exemplo, né? Sem dizer quem foi que fez, nem nada. Aí, por exemplo, tem uma laje que treliçada com única sessão, quando ficar lá em Sistemas 1, a gente vai conversar muito sobre essas coisinhas, sabe? Laje de treliçada, os tamanhos dos vãos e tudo mais. Com um vão que parecia ter uns 6 metros. Aí, rapaz, isso não vai dar certo, não. Isso não aparentemente não era uma treliça pré-moldada, né? Aquelas treliças protendidas e tudo mais, que são mais resistentes. Mas 6 metros com uma treliça sem repetição, eu achei estranho. Pois umas semanas depois que eu passei lá, quando desescoraram a laje fez isso, ó. A laje fez isso, desceu. Ela não chegou a cair, mas ela ficou assim, trincada. Aí lá vai a gambiarra, viu? Botar uma viga metálica passando de um lado, passando do outro, para poder corrigir o problema e não perder a laje. Mesmo assim, ficou arqueado. Isso ali vai dar problema no futuro, com certeza, tá? Quando começa um negócio errado e você quer corrigir, é melhor demolir e fazer outro. Porque a pessoa é teimoso. Bom, enfim, o que é que eu quero dizer? Professor, Peraí, viu? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que esse problema ele é muito comum e não é o primeiro que eu vejo, não. Porque o pessoal joga umas informações num sistema, nos softwares que ajudam a gente a fazer cálculo estrutural, e não sabe nem sequer olhar as deformações. Ele manda calcular, acabou-se, bota na prancha e imprime. Não olha as deformações do projeto. Isso é uma das coisas principais que a gente tem que fazer. Aí, do mesmo jeito, só para concluir aqui, viu, João? Depois você faz a pergunta. O Revit, tem muita gente usando o Revit para fazer projeto hidráulico. Fica bonitinho demais, né? Você bota lá água quente vermelhinha, do tamanhozinho certo, um 3D bacana, um reservatório, a coisa mais linda do mundo. Mas eu já peguei projeto que a saída do reservatório lá estava com 32 milímetros. Isso, para vocês hoje, agora, né, nesse momento da disciplina, você não vai ser nenhuma informação, essa informação não vai servir de nada para vocês, né? Mas por enquanto. Mas quando a gente estiver vendo lá um pouquinho mais na frente da disciplina, vocês vão ver que na saída do reservatório, a tubulação ela tem que ser de 50 a 60 milímetros. Por quê? Porque dessa saída do reservatório vai se originar
todas as ramificações da casa, né? Isso é na casa grande. Então, lembra que um de vocês comentou que tem 2 banheiros na casa, quando ligava um, o outro ficava sem pressão? Esse é um dos problemas. Esse é uma das causas desse problema, tá entendendo? Então você usa o Revit, uma ferramenta de representação, achando que e de levantamento de materiais, né? Se você fizer tudo bem direitinho, ela é uma ferramenta excepcional. Mas não é para fazer projeto hidráulico, gente. É tipo você tá querendo bater um martelo com a chave de fenda, bater um prego, né? Bater um prego com a chave de fenda, entendeu? Então é complicado. As pessoas não sabem ser os profissionais que eles devem ser. Eles só querem saber de aprender a usar as ferramentas, mas não sabem usar essas ferramentas no momento certo e do jeito certo, infelizmente. Quem aqui ia perguntar aí? Fala, João. Acho que era João, né? Era, professor. É só para uma ressalva. O senhor falou que eu falei mal do CREA. O CREA tá Eu muito queria, errado. eu queria saber em que momento eu falei mal do CREA. O CREA tá muito errado. É porque quando a gente escreve soa de forma diferente, mas o que eu quis dizer é o seguinte: se o CREA é uma organização que corrige os erros ou qualquer coisa que eles fiscalizam, se estiver errado, eles servem para isso, por que eu ia falar mal do CREA? O que eu quis dizer? Que alguns profissionais trabalhando no CREA ou não exercem a função de forma errônea, irresponsável, e o que acontece? Por exemplo, engenheiros, como o senhor falou, que exercem função como se fossem arquitetos. O arquiteto passa mais ou menos 5 anos para estudar tudo sobre arquitetura. O engenheiro tem a capacidade de fazer, tem, porque o CREA libera, mas alguns engenheiros não entendem 100%, nem o arquiteto entende 100% quando termina a faculdade, imagina o engenheiro. Então, é isso que eu quero dizer. Não estou falando que o CREA está errado. Só falei que alguns profissionais, seja engenheiro, seja até outras profissões, porque o CREA, ele verifica várias outras profissões, entendeu? Então, assim, o que eu quis dizer foi isso. Eu não quis dizer que o CREA estava agindo errado. Eu quis dizer que o CREA libera isso e que deveria rever, porque alguns engenheiros, repetindo, alguns engenheiros e outros profissionais agem em outras profissões, porque tem muitos engenheiros também que entendem sobre arquitetura, mas não absoluto, porque o arquiteto passa 5 anos para entender sobre arquitetura, como o senhor mesmo falou, e o engenheiro sobre engenharia. Então, cada profissão tem a sua função, entendeu? De forma que tem que ser feita com excelência. Eu concordei com você O que o senhor CREA está entendeu que eu errado. falei mal do CREA? É a mesma coisa de eu falar do governo. Por exemplo, o governo está aí para governar o país de forma correta, mas alguns governantes que entram no governo fazem merda. Então, é isso que eu quero dizer. Mas o O governo, CREA, tudo tem que ser uma coisa muito, muito certa. O CREA e qualquer outra fiscalização. Mas quem trabalha lá, que exerce a função errada, de forma irresponsável, não sei. Aí, mas está o CREA aí para corrigir, né? o CREA, ele tá errado do meu ponto de vista. Tá? Você colocou aqui, eu só li seu comentário, tá bom? Então já entendi sua posição. O CREA tá errado, na minha opinião, sim. Então eu concordo com essa sua plenitude, por isso que eu falei até com um certo tom de brincadeira, mas quando você for falar mal do CREA, você me chame, porque eu vou falar mal com você também, tá? Espero que você tenha entendido a brincadeira. Por quê? Porque eu odeio o CREA com relação a algumas atribuições que eles fazem, tá? Eles só fiscalizam por demanda, tá? Quando fiscalizam, eles não querem saber se os requisitos técnicos estão sendo obedecidos, só quer saber se você pagou a RT. A verdade é essa. E outra coisa, eu discordo aí do que você falou, de que engenheiro vai entender de arquitetura. Olha, entender, ele não entende não. Porque você dizer que um engenheiro ele vai ter a capacidade que um arquiteto tem, exatamente de passando 5 anos estudando, fazendo não sei quantos PAs, conforto, teoria de história da arte, influências arquitetônicas, desenho técnico, todas essas disciplinas, e todas essas que eu citei, na grade da engenharia não existe, tá? Não existe. Então, assim, eu não vejo, comparando as grades de engenharia e de arquitetura, eu não vejo um engenheiro preparado para fazer um ambiente habitável com qualidade. A verdade é essa. Se um engenheiro faz um projeto arquitetônico bacana, ele copiou de algum lugar, certo? Pode ter aplicado algum conhecimento sobre
conforto, não colocar os quartos do lado do poente, entender de área íntima, né, de fazer o layout ali de acesso da casa e tudo mais, ele pode até entender isso daí e tudo mais e aplicar, mas ele vai estar fazendo algo, uma formação empírica, porque na faculdade ele não tem esse conhecimento agregado lá na faculdade, tá certo? Então, esse é o meu ponto de vista. Eu sou engenheiro, estou falando isso, eu sou engenheiro, tá? Não sou arquiteto, não. Então, assim, eu tenho uma autoridade para falar porque eu paguei todas as disciplinas de engenharia, até mais, entendeu? Então, eu sei que eu não estava capacitado para estar fazendo projeto arquitetônico, por isso que eu parei. Então, esse é o ponto de vista, Joelma. Não fique achando que tem algum tipo de, tipo assim, você ter citado lá o CREA está muito errado, que tem um Não, problema. professor, concordo com o senhor demais. É porque eu escrevi aqui, eu estava lendo de novo, é porque quando a pessoa escreve soa diferente. Mas, assim, eu concordo com o senhor demais. Só que essa questão tem engenheiros, como no caso do professor Valdemar, que estudou também arquitetura. Não, ele é arquiteto, tá? Então aí já é diferente, já é uma coisa bem diferente. Ele é engenheiro e arquiteto, né? Ele já é bem mais capacitado para falar das duas profissões. É. Mas eu entendo demais o que o senhor disse, eu consegui compreender melhor. Pronto, Micael, exatamente o que você falou aqui, ó. Algumas atribuições, tá? Então vamos falar de atribuições. Tem atribuições que não deveriam estar no CREA para engenheiros, por exemplo, e tem outras, por exemplo, que deveriam estar para tecnólogos e não estão. Porque tecnólogo, eu sou tecnólogo. É um curso de alta qualidade. Tem coisa que eu vi no curso de tecnólogo lá no Cefet que eu não vi na engenharia, de conhecimento técnico, viu? Então, é um profissional de alta capacidade, o tecnólogo, tá? Seja ele de construção civil, seja ele de edificações, né? Porque na UFA eu chamo de edificações, seja ele de segurança do trabalho, porque é um curso superior. Infelizmente, pouco reconhecido, né, no mercado, mas é muito, muito profissional de alta qualidade, né? Então, as atribuições realmente deveriam ser revistas, tá? Eu acho o CAL muito mais. Eu acho que porque é um conselho novo, né? Ele saiu do CREA, vamos dizer assim, é uma ramificação que saiu do CREA, a parte de arquitetura. Então, ele é muito mais bem resolvido nessas coisas, né? E brigando aí para tirar a atribuição de arquitetura do CREA. Eu espero que consiga. Beleza, deixa eu terminar de ler o chat aqui para voltar para o assunto, viu, gente? É porque às vezes a gente começa a falar e o assunto rende. Cada um fazer sua parte. E cada um fazendo sua parte e conversando com os outros, tá? Só complementando aqui, ó. Você fazendo. É aquela história de cada um no seu quadrado, sim, mas não numa bolha, né? Não vivendo numa bolha na sua profissão. Você tem que ter uma interdisciplinaridade, né? Então, por exemplo, você vai projetar um shopping. Não adianta você sentar na frente do seu computador e só sair dali quando terminar todos os detalhamentos, não. Você tem que conversar com a engenharia, com o engenheiro para saber sobre a estrutura. Você tem que conversar com os fornecedores de equipamentos, elevadores, plataformas, sistemas de refrigeração. Tem que conversar com o pessoal de restaurantes que vão ter lá na praça da alimentação para saber qual é a demanda deles, para que você possa dimensionar os espaços adequados a demandas, tá? Você tem que se influenciar, andar em shoppings para tudo que é lado, ver, conversar com administradores para saber as demandas deles também, logística de chegada e saída de equipamentos e produtos do shopping. Então você tem que realmente, gente, arquiteto tem que ser um cara que é assim, super comunicativo, né? De estar sentado só no escritório, não, tá? Você tem que se organizar, porque realmente o processo produtivo do arquiteto e criativo tem que merecer ali um espaço só para ele, né? Tipo ali, ó. A segunda-feira não, a segunda-feira é minha. Eu vou aqui criar, vou pegar aqui a minha prancheta, vou riscar algumas ideias e tudo mais, para só depois, na terça-feira, por exemplo, reunião de produção e botar o pessoal do escritório para trabalhar. Sábado é dia de especificação, vou para as lojas. Então, é mais ou menos assim, se organizar, tá? Trabalho em equipe entre ambos, que tem uma vida de mão dupla. É isso mesmo, Yasmin. Você resumiu aí de uma forma simples, mas você tem que conversar não só, não é nem via dupla, né? Pode falar que é tripla, quádrupla, porque são outros profissionais também. Tem arquiteto que não se especializa na parte de design, então no projeto vai ter arquiteto, engenheiro, designer.
Vai ter o pessoal de automação, né? Que hoje em dia está bem forte, o pessoal vai fazer a automação das residências, né? O pessoal não quer nem abrir uma cortina, tem que apertar um botão e a cortina abrir, né? Então, tem o pessoal de automação e por aí vai, né? Joelma falou aí, não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Boa, boa, Joelma. Não acho que. Repetiu aqui. Tá bom, Joelma, calma, já sei que você não tá falando do CREA, não. Relaxe. Deixa eu ver se tem mais algum comentário a comentar. Algum comentário para eu comentar? Beleza. Não sei o que é que eu estava falando na hora, Isabela, mas eu expressei, em alguns momentos aqui eu expressei minha opinião, tá, gente? Em outras, com relação a posicionamento profissional, já não é bem uma opinião, é mais uma vivência, tá? Eu estou no mercado, então eu não sou apenas professor, e eu vejo algumas poluições no mercado, que inclusive, infelizmente, eu tive que entrar em algumas, senão eu não sobrevivo no mercado, tá? Mas você tem que estar ciente dessas poluições e tentar mudar, aos poucos tentar mudar. Não adianta também ser radical, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, é, eu não vou dar desconto em projeto, eu não vou fazer isso, está tudo errado, não sei o quê. Você não, se for desse jeito aí, você não vai mudar o mercado vai lhe expulsar. A verdade é essa. Então você tem que ser um pouquinho maduro também. Muda, né? Pratica coisas que você acha certo, mas vai numa pegadazinha assim política. Quando a gente fala política fazer o certo, mas também não ficar batendo de frente, entendeu? E por aí vai. Vamos para o meio termo aí desse negócio de engenheiro e arquiteto, tá, gente? Tem muito arquiteto. Eu tive o prazer de conhecer o Tiago lá em Cajazeiras. É um arquiteto excepcional. Bota de obra. Usa bota de obra, vai para a obra, né, fica resolvendo problema de campo e volta para o escritório e resolve problemas. Os projetos dele saem perfeitos. Os projetos são muito bons, muito sofisticados. Por quê? Porque ele sabe as dificuldades que tem na obra e pratica coisas para melhorar, né? Toma decisões para melhorar isso na elaboração dos projetos. Então, tem sim, tá? Arquiteto que vai na obra, que é gestor de obra, que realmente vamos dizer assim, une o melhor que existe dos dois, tá? Então, não necessariamente cada um no seu quadrado. Você pode sim estar aí fazendo uma compatibilização bacana nas atividades, tá? Junto com outros profissionais. Assim, Joel, mas delicado essa briga de arquiteto e engenheiro. Só em eu estar falando aqui que existe uma picuinha, e dizendo para vocês que não alimentem essa picuinha, né? Já é uma forma de a gente resolver o problema. Porque se ficar eu fingindo que não existe, para sempre tá fazendo as pessoas ouvirem o que elas querem, não dá certo não, tá bom? Eu estou aqui com uma proposta, que é tentar contribuir ao máximo com a formação de vocês. E eu acho que isso é importante. Vocês saberem que o mercado tem alguns podres e que vocês sabendo, vocês vão olhar para esse podre e dizer, não, eu não quero isso para mim, entendeu? Então, por favor, tentem, botem a mão na consciência e pensem com isso. Outras vezes a gente pode conversar sobre esse negócio de novo, tá bom? Mas tentem ser bons, não pensem apenas no bolso, tá bom? Não pensem apenas no bolso. Pensem no papel que vocês têm aí na sociedade, tá certo? Bom senso, resolver a maioria dos problemas dessa vida, exatamente. Beleza, gente. Então, vamos voltar para o assunto, né? Vez ou outra a gente vai conversar um pouco sobre esses pormenores aí. Eu acho que é importante para a formação de vocês também, mas é um assunto complicado, delicado, sim. Mas a gente tem que botar o dedo na ferida para poder resolver a infecção, né? Vamos lá. Opa, botei foi tudo de novo, ó. Vamos falar do reservatório. Pessoal, o reservatório ele tem alguns elementos que são necessários para o bom funcionamento, beleza? O que é importante para um funcionamento de um reservatório? Ele tem que ter entrada de água
tá? Que vem da rua, e depois tem que ter uma saída para abastecer todos os pontos de consumo da residência ou da edificação no geral, tá bom? Então, ó, a priori, os dois principais elementos são esses aqui, ó. Desculpa. Os dois principais elementos são esses aqui, ó. A alimentação da caixa, que é relativamente, né? Assim, pode ser o alimentador predial. Quem é o alimentador predial? É aquele segmento de tubulação que vem lá do cavalete e vai encaminhar a água até o reservatório elevado. Ou esse mesmo alimentador predial, se na casa ou na edificação tiver dois reservatórios, ele não vai jogar água no reservatório elevado. Ele vai jogar água primeiro no reservatório inferior. Dessa configuração aqui, ó. O alimentador predial vai daqui até aqui, ó. Certo? Então, nessa configuração, o alimentador predial vai abastecer quem? Um reservatório inferior, tá? Já nessa configuração aqui, ó, o alimentador predial é esse aqui, ó. E ele está alimentando quem? O reservatório superior. Então, depende se existe um reservatório inferior ou não na edificação, tá certo? Então, esse alimentador aqui, ó, ele pode ser o alimentador predial da edificação ou, se tiver um reservatório inferior, como seria o nome dessa tubulação? Quem lembra? Se essa tubulação aqui, ela vier de um reservatório inferior, ela vai precisar de uma bomba para poder jogar água aqui em cima, correto? Então, o nome dessa tubulação seria tubulação de recalque, tá bom? Lembra que eu disse que quando a tubulação ela está sendo bombeada, né? E tem uma pressão positiva dentro da tubulação, ou seja, a bomba está empurrando a água na tubulação. Então, essa tubulação é chamada de tubulação de recalque, tá bom? Então, ela está alimentando aqui a caixa d'água. A água entra na caixa d'água através dessa tubulação, beleza? E a saída, aqui, ó, está sendo chamada de consumo. É essa tubulação aqui, ó, tá certo? Ela pega no fundo da caixa d'água e a água que tiver aqui vai sair por esse tubo para ir abastecer a edificação, tá bom? E depois nós vamos ver o que é que tem depois desse consumo aí, dessa tubulação de saída, tá? Então, beleza, eu tenho uma entrada de água e eu tenho uma saída. Aí eu tenho outros elementos agora que são elementos de apoio, tá bom, gente? De apoio, seja técnico ou operacional. Operacional, desse lado de cá, ó, eu tenho aqui algumas tubulações, alguns elementos que vão fazer uma função importantíssima, tá? O primeiro, tubulação de limpeza, essa que está na parte de baixo, ó, ele serve para fazer a limpeza do reservatório. Então ela tem que ter um registro aqui, ó, tá? Para ele vai estar sempre fechado e quando eu for fazer a limpeza eu abro ele. E aqui em cima eu tenho que ter uma tubulação, ó, que é o extravasor. Caso a boia, que está bem aqui, a boia está bem aqui, ó. Caso a boia dê um problema, né, e ela não consiga fechar a entrada de água, a água desse reservatório, ela vai chegar nesse tubo de extravasor. E aí essa água vai sair por onde? Pelo tubo de limpeza. É até interessante que o tubo de limpeza, quando ele for usado, né, o limpeza extravasor, ele saia tipo assim, de uma forma que o usuário da casa saiba que está tendo um problema na boia. Ou seja, tem que ter uma bica ligada, vamos dizer assim, entre aspas. Ou uma bica, ou então saindo lá na frente da casa, um monte de água. Porque aí ele vai dizer, de onde é que está vindo essa água? Ah, tem que olhar a caixa d'água, então. Aí vai lá e vê que a boia está quebrada, tá entendendo? Porque senão vai ficar vazando eternamente aí ele pagando a água sem saber que a água está com problema. Se for tudo, vamos dizer assim, se essa água vai para uma tubulação de drenagem da rua que nem sequer você vê a água escorrendo. É um problema, né? Aqui na minha casa, por exemplo, esse extravasor, se der problema na boia, é uma bica. Fica uma bica aqui na lateral da casa. Ó, se está vazando, está caindo uma água ali onde não era para cair, tem algum problema na caixa d'água, entenderam? Então o extravasor serve para
evitar que o compartimento da caixa d'água seja inundado, tá bom? Então você canaliza a água aqui um pouquinho mais alto. E aqui, pessoal, existe um tubo que é colocado lá na caixa d'água, que é chamado de tubo ventilador. Esse tubo ventilador, ele tem uma função de evitar, ou pelo menos diminuir a possibilidade de acúmulo de algumas bolhas de ar dentro da tubulação, tá bom? É para permitir que a água entre e saia dessa tubulação aqui de consumo, ó, mais fácil, tá certo? Beleza? Então, assim, basicamente os elementos que existem na tubulação é isso. Professor, essa questão da ventilação, caso não tenha, que pode Ah, acontecer? vai funcionar É do mesmo. obrigatório? Olha, obrigatório não, porque assim, as normas elas orientam, né? Elas não são lei, então elas orientam. Então, se você não colocar, você vai estar suscetível a algumas falhas no sistema. Quer dizer que você vai ficar sem água? Não. Mas em uma determinada configuração de layout das tubulações, se pegar ar na tubulação, como o povo diz, a pressão na pia, por exemplo, fica bem fraquinha. Mesmo que o reservatório esteja alto, vai ficar bem fraquinha a pressão. Por quê? Porque vão ter bolhas dentro da tubulação que vão estar impedindo a passagem e essas bolhas não conseguem sair. Por quê? Por uma questão física, as bolhas sempre vão ficar no local mais alto e se essa configuração de tubulação fizer um tipo de sifão no meio da tubulação, essas bolhas vão ficar presas, obstruindo a passagem de água, entendeu? Essas bolhas de ar. E se você tiver a ventilação bem posicionada e nenhum sifão formado, essa bolha de ar, se ela existir, ela já vai sair pela ventilação. Entendeu? Certo, professor, obrigado. É uma forma de você retirar a bolha da tubulação, é você ligar uma daquelas bombas de pressão para fazer a água retornar para a caixa d'água. Aí o ar volta para a caixa d'água e aí sai. Só que isso é um equipamento específico, você tem que ligar na pia da cozinha e aí ligar essa máquina Professor, para me pressurizar. disseram também que quando tem ar na encanação, você ligando todas os pontos de consumo, né? Abrindo tudo, né? Abrindo tudo, é. Ajuda sim, porque o fluxo de água vai ficar mais forte e aí a possibilidade dessa bolha de ar ser empurrada na marra é mais fácil, entendeu? Aí a bolha sai. É verdade, liga- viu? Isso resolve sim. Isso resolve alguns problemas. Em alguns níveis ele consegue resolver. Oi? diga assim, ligando todos os pontos, não é isso? Ajuda sim, viu? Em alguns casos resolve o problema, porque o fluxo de água fica muito rápido, né, dentro da tubulação e a bolha de ar é expulsa. Às vezes dá certo, né? Se a bolha de ar for uma configuração bem mais robusta, ela não consegue ser expulsa, não, viu? Mas aí são níveis de problemas, né? Vamos dizer assim. Bom, esse reservatório aqui, pessoal, a gente pode considerar como um reservatório residencial de pequeno porte, tá? Vocês estão vendo aqui que o reservatório, ele é daqueles que já são pré-fabricados, né? Ele pode ser de poliuretano ou fibra, alguma coisa assim, tá bom? É o mais comum que existe. Então, numa residência, vai fazer um projeto de um duplex, por exemplo, não precisa colocar um reservatório de concreto, tá bom? Você pode usar um reservatório assim, que é bem mais interessante em termos de custo e até manutenção também, né? Você pode trocar isso, se der algum problema, você pode trocar o reservatório e colocar outro, só destelhando lá o espaço da caixa d'água, o volume da caixa d'água, tá bom? Professor, licença. Oi, oi. Eu ainda não entendi direito, assim, em relação à necessidade do tubo de limpeza. Por Ah, exemplo, se eu quisesse fazer a limpeza da minha caixa d'água, eu não poderia esvaziar ela pelo tubo de consumo. é assim, você para fazer a limpeza, você vai ter que tirar a água e aí sim, você pode tirar pelo ponto de consumo. Só que vai chegar um momento, quando essa água estiver já secada, a água da caixa d'água, você vai ter que fechar um registro do consumo. E aí a limpeza da caixa d'água é esfregar as paredes da caixa d'água, tirar aquele lodo, a areia que possa estar lá dentro, né? Se depender da caixa, tem até lagartixa e pedra lá dentro, tá? Mas se você tirar toda a sujeira que tiver lá dentro, esfregar as paredes do reservatório, e isso vai gerar uma certa água suja, né? Você limpar as paredes do reservatório, não vai ter uma água suja?
Aí essa água suja, você vai abrir o registro do tubo de limpeza para que a água suja saia pela limpeza e não pelo ponto de consumo. Porque se sair pelo ponto de consumo, vai entupir torneira, vai fazer a água ficar com gosto estranho, mais do que o normal, né? Porque depois de uma limpeza sempre fica uma coisa estranha. Assim, é exatamente resíduos que ainda ficam, né? Então, o tubo de limpeza é para você realmente jogar a água suja que você fez a limpeza da caixa d'água fora, entendeu? Entendi. Professor, só mais uma dúvida. Pode falar. Quando estava construindo a minha casa, o Hum. pedreiro, ele sugeriu que a gente não usasse, porque ela é só colocada em cima da caixa, não é dentro da norma, não. E ele sugeriu tirar a tampa e colocar uma madeira em cima, para não aumentar a temperatura da água. Você acha que isso é certo? Não, não é certo de jeito nenhum. Na verdade, assim, a madeira se decompõe, correto? Sim, sim. Madeira dá cupim, algumas tem possibilidades de pegar algum tipo de bicho, essas coisas. Tem poros, tem muitos poros, né? Então, bactérias vão se acumular ali com o tempo. A umidade da água vai fazer com que crie aquelas coisinhas verdes na madeira, nos poros da madeira. E tudo isso vai contaminando a água, vai favorecendo a contaminação da água. E se pegar bicho, aí pronto, né? Se você pegar, por exemplo, cupim é alimento de outros bichos. Aí vai chegar a lagartixa. Aí a lagartixa morre afogada. Aí a água fica com a decomposição da lagartixa. Tá entendendo por onde é que eu estou querendo dizer? Então, assim, o ideal é você manter a tampa do reservatório que foi fabricada para isso e, inclusive, adicionar somente aquela tela por questões de mosquito, né, do Aedes aegypti, essas coisas, tá bom? E aí, assim, colocando aquela tela, você tem que amarrar com uma fita, né, algum tipo de elemento para poder realmente vedar, porque essas tampas desses reservatórios, elas não vedam 100%, né? Mas é interessante que você vede ela realmente para não permitir acesso de nenhum tipo de bicho. Em relação à temperatura do ambiente, você tem que realmente tomar providências para que aquele volume ali do reservatório ele tenha ventilação. Bota ali alguns com bongós, né, alguns elementos ventilados que não deixam a chuva entrar, mas também permita que o vento entre por um lugar e saia por outro. Vocês estão pagando conforto, vocês entendem isso, né? A ventilação tem que entrar, tem um fluxo e sair, né? Tem gente que constrói o volume da caixa d'água quadrado, sem ventilação nenhuma, às vezes até com laje, e quer que a caixa d'água não esquente, né? Não dá. Então, é melhor você criar algum elemento que fique escondido na volumetria da casa, mas que deixe a ventilação entrar e sair, né, do volume da caixa d'água, do que você botar a madeira, que você vai provavelmente abrir margem aí para contaminações da água, tá bom? Entendi. Obrigada. Ótimas perguntas, viu? É isso aí. Ó, pessoal, esse aqui é um reservatório já quando eu estou falando de edificações comerciais um pouco maiores, tá? Comerciais ou residenciais também, né? Blocos de apartamentos, por exemplo, etc. Então, geralmente, quando é que eu preciso usar um reservatório rígido, de concreto, por exemplo? Eu falei na aula passada. Quando eu preciso de um sistema de combate a incêndio, né? Quando a minha configuração de edificação demanda uma instalação de hidrantes, né? De incêndio, combate a incêndio. E aí uma das normas do combate a incêndio, né? Do pessoal lá do Corpo de Bombeiros, é que o reservatório que está disponível para os hidrantes para combate a incêndio, eles têm que resistir ao incêndio pelo menos ali por uns 50 minutos, se eu não me engano, lá na norma tem falando, 50 minutos de incêndio, né? De pegando fogo lá no ambiente da caixa d'água, ele tem que aguentar uns 50 minutos. E uma fibra de vidro ou poliuretano não vai aguentar, tá? Então é interessante que você utilize reservatórios rígidos quando você precisa ter o combate a incêndio no ambiente, tá bom? Eu posso compartilhar o mesmo reservatório de consumo da edificação, consumo normal, né? Tipo, se for um apartamento, para tomar banho, o pessoal usar para tomar banho, essas coisas.
eu posso usar esse mesmo reservatório para reserva de incêndio, né? Que é a reserva de incêndio é um volume de água que tem que estar disponível sempre. Foca no sempre, viu? Sempre tem que estar disponível. Se não tiver disponível, não, tem que estar disponível, porque na hora em que pegar fogo, não tem que ter assim, eu vou ligar ali a bomba para poder jogar água lá em cima para combater o incêndio. Não, tem que estar disponível sempre lá em cima. Então, eu posso usar o mesmo reservatório para o consumo do prédio e para o sistema de combate a incêndio? Posso, mas a geometria interna das tubulações tem que fazer com que o meu consumo nunca use a reserva de incêndio. E está aqui, olha como é simples. A tubulação de consumo dentro desses reservatórios, ela não fica no chão do reservatório, né? Na parte baixa do reservatório. Ele é um pouquinho alto, e essa altura é calculada. Porque assim, quando a água chegar nesse nível, vai faltar água nessa tubulação aqui de consumo, né? Vai faltar água aqui nessas tubulações aqui, ó. Mas ainda vai ter esse volume de água lá nos reservatórios. E quem é que vai conseguir pegar esse volume de água? Tá aqui, ó. Combate a incêndio. É óbvio, limpeza também tem que estar, né? Mas aí você não vai. Esses registros de limpeza vão ficar fechados aqui praticamente o tempo todo, né? Só realmente quando for fazer uma limpeza, você vai esfregar as paredes, passar os produtos, e aí quando for fazer a limpeza, que você abre aqui o registro, né? Então, no momento normal de uso, para o combate a incêndio, ainda tem esse volume todinho aqui, ó, para usar. Mas para o consumo, já acabou quando chega nesse nível aqui, ó. Entenderam? Então, só esse tamanhozinho de tubo a mais aqui já garante que vai faltar água para tomar banho no prédio. Mas se pegar fogo, você abrir um registro do hidrante, né, do prédio, vai ter água para poder fazer o combate, tá bom? Então, é bem interessante aí essa exigência da norma do Corpo de Bombeiros. Então, vai influenciar na arquitetura, não vai? Então, tá aí mais um projeto, tá? Projeto do Corpo de Bombeiros, projeto que chama de segurança e combate a pânico, né, e a incêndio. É um tipo de projeto que influencia muito na arquitetura, né? Ó, você já está vendo aí que o reservatório ele pode mudar de forma devido às exigências do projeto de combate a incêndio, porque se eu vou precisar de uma reserva de incêndio a mais, os reservatórios têm que ser maiores. Depois nós vamos ver que o Corpo de Bombeiros também pede uma pressão mínima. E nós vimos que pressão diz respeito à altura que o reservatório está, correto? Então, eu posso em algum momento ter que elevar o reservatório para atender a exigência do Corpo de Bombeiros, tá? Então, vejam que essas disciplinas, esses projetos vão influenciando, essa parte técnica, vão influenciando aí no volume, nas volumetrias aí do seu projeto, né? E nos layouts internos também, em alguns momentos. Então, você tem que conhecer, senão o seu projeto ele vai ser mudado completamente, desde a entrega da planta até a inauguração. Vai mudar completamente. E isso é aquilo que eu digo para vocês. Os melhores profissionais, eles se preocupam com os pormenores do seu projeto, tá? E, pessoal, façam comigo aqui uma reflexão, tá? Deixar para especificar depois não é a posição de um arquiteto de sucesso. Tá certo? Por quê? Quando é que você vai especificar um determinado material ou uma determinada volumetria para liberar o projeto para execução? Tem que ser antes dessa liberação para execução. Você tem que especificar antes, tá? Vocês têm que entender que o trabalho de vocês influencia em diversas disciplinas, né? Influencia na elaboração de outros projetos complementares, influenciam no orçamento que o cliente vai receber para poder executar essa obra, né? No do empreendimento. Influencia no prazo da obra, porque dependendo da especificação, você precisa fabricar alguns materiais com muito tempo de antecedência. Então, nunca deixem para especificar, eu vou fazer o luminotécnico só quando estiver lá no finalzinho da obra. Não, não, por favor, não. Tá? Eu vou dar um exemplo bem simples. Uma sanca que você especifica depois que o projeto estrutural é feito,
o engenheiro pode fazer o dimensionamento de um determinado elemento estrutural, uma viga, por exemplo, para diminuir uma deformação. E ele olha lá, não, aqui não tem nenhuma sanca no projeto arquitetônico. Para o engenheiro, aquele projeto ali foi o que foi passado para ele naquele momento. Então, ele pode colocar uma viga aqui que ainda vai ficar acima do forro, beleza? Beleza. Mas aí depois você vai lá, quando a obra já está erguida, você vai lá e coloca uma sanca com um recuo interno da sanca de 15 centímetros. Aí não cabe, porque tem uma viga passando ali. Estão entendendo? Parece uma besteira, né? Parece uma besteira. Mas quem é que vai perder? A sanca, não vai ficar ali, não. Eu não vou derrubar o prédio para fazer uma sanca. Entenderam isso? Então, assim, você vai ser prejudicado se você deixar para especificar depois, porque o seu projeto não vai sair do jeito que você precisa, do jeito que você quer, né? E o cliente também vai ser prejudicado, né? Então, especifiquem o seu projeto. Tentem, se for o caso de vocês venderem o projeto separado, que isso acontece muito, eu entendo isso, né? Tipo, eu vou fazer aqui projeto arquitetônico, layout interno, vou entregar o básico. Aí vem os opcionais, luminotécnico, design de interiores, essas coisas assim. Beleza, mas tenta fazer o cliente entender que isso ali é necessário logo no começo, tá bom? É difícil, o caminho é longo, mas tenta, tá bom? Começa a tentar, já é uma grande coisa. Aí, pessoal, nós entramos numa fase bem bacana que a gente vai passar umas 2 aulas aqui, tá? Então vamos começar hoje a falar sobre o dimensionamento do reservatório. Pessoal, existe uma... deixa eu ver aqui o chat, tem umas perguntas aqui sobre qual a porcentagem destinada a essa função. A função da reserva de incêndio, é isso? Bom, é o seguinte, essa porcentagem não é bem uma porcentagem não, sabe, Micael? Me corrija se eu estiver errado, viu? Eu tô chamando de Micael, não sei se é Michel, ou se é Michael, tá? Você me corrige aí. Então, assim, essa não é bem uma porcentagem não, tá bom? Ela é uma exigência do Corpo de Bombeiros e ela diz respeito ao tipo de uso da edificação, tá? Então, eu vou dizer o seguinte para vocês. Se a edificação ela tem um risco muito grande de perder vidas, ela tem uma consideração sobre a quantidade de água que tem que ser reservada. Se ela é só um galpão, ela tem outra quantidade a ser reservada para incêndio. E por aí vai. Isso tudo nós vamos aprender a fazer. É basicamente uma leitura de tabelas. Beleza, Mário? Então, nós vamos abrir a norma do Corpo de Bombeiros do Ceará e vamos entender como é feito esse dimensionamento, tá bom? Pode ficar tranquilo que tem um momento para isso. Beleza? Ó, pessoal, cada pessoa no uso de uma edificação residencial, ela tem um consumo médio esperado, né? Um consumo médio esperado aí de água, tá bom? Então, por exemplo, o que é uma norma técnica? A norma técnica da ABNT é um amadurecimento, a norma é um amadurecimento que existe de profissionais que estudaram uma determinada situação e viram as consequências dessa situação ao longo de muitos anos, ok? Bibliografias são consultadas para elaborar uma norma, ensaios de laboratório são feitos, tá? Então, a norma é um documento muito bacana para nós, profissionais técnicos, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? A norma de água fria, né? Ela estipula qual é o consumo por pessoa para determinados usos. Por exemplo, se eu estou em um ambiente educacional, como por exemplo o prédio da faculdade, um indivíduo naquele local vai consumir uma determinada quantidade de água, vai precisar de uma determinada quantidade de água para usar aquele ambiente de forma mínima, né, com o mínimo de infraestrutura necessária. Então, por exemplo, a pessoa ela vai precisar ir ao banheiro para lavar as mãos, eventualmente usar o vaso sanitário e beber água com gosto, né? Então, vamos dizer assim, tem um certo uso bem raso. Eu não vou tomar banho, eu não vou fazer alimentos, não vou fazer refeições lá na faculdade.
Ah, Paulo, mas tem a cantina. Sim, aí é uma coisa específica. Aquele local da cantina ali consome um pouco mais de água, mas as salas de aula não, tá? Então, eu tenho um consumo bem mais leve, vocês concordam? Porque eu não tenho que tomar banho, não tenho que fazer higiene pessoal, eu não tenho que fazer alimentos, eu não tenho ISASSE, né? Então, eu tenho ali um consumo menor do que numa residência. Numa residência eu tenho que fazer isso tudo. Então, a norma ela faz meio que um amadurecimento e tabela isso para a gente de qual é o consumo esperado para cada tipo de uso de edificação, tá? Em paralelo, ela me diz assim, mais ou menos, ela diz, olha, um ambiente educacional, espera-se que a taxa de ocupação de pessoas seja de tantas pessoas por metro quadrado, por exemplo. Ou então, no ambiente residencial, espera-se que em cada dormitório, né, ou seja, em cada quarto, até 2 pessoas podem viver naquela casa. Então, se uma casa tem 2 quartos, espera-se 4 pessoas morando nela no máximo, né? Então, veja, a norma ela diz considerações para você dizer qual é a taxa de ocupação do imóvel e diz qual é o consumo per capita nesse imóvel. E assim você consegue calcular qual é a reserva de água que você precisa para atender aquele imóvel. Então, assim, tudo tabela, viu, gente? A norma ajudou a gente, porque ela tabela tudo e faz um referencial, né, de qual é a quantidade de água para cada ambiente. E ela ajudou porque ela disponibiliza isso tanto na norma quanto também em todas as bibliografias. Todas as bibliografias que nós usamos aqui, né, Hélio Credo e Carvalho Júnior, eles têm essas tabelas, inclusive aquele link do livro online que eu passei para vocês, né, da biblioteca online, tem tem essas tabelas resumidas lá, então vai ser de fácil acesso, beleza? E além de ter aqui nos slides também. Se vocês já viram lá no Classroom, eu já estou começando a colocar as aulas, tá bom? As aulas que a gente vai vendo, eu estou colocando lá para vocês estudarem, beleza? Então, é muito fácil de você dimensionar um volume de reservatório. Vamos ver aqui como é fácil? Rapidinho. Ó. Dimensionamento do reservatório, pessoal. Aqui serve o reservatório na instalação predial. Estabilizar a pressão em MCA, disponibilizada nos pontos de consumo. Falei isso agora há pouco para vocês. E garantir uma reserva suficiente para suprir o consumo da edificação de acordo com o seu uso, durante um período de 24 horas. Aí aqui tem um adendo, tá? Essa orientação aqui, pessoal, esses 2 itens aqui, vocês estão lendo transcrições da norma da NBR 5626, que é de abastecimento de água, tá? Só que, pessoal, pensem comigo, 24 horas é suficiente para CAGES receber, não, na verdade não começa nem na CAGES, começa com os usuários. Os usuários sentirem que está faltando água, ligarem para a CAGES mobilizar para ver o que está acontecendo, ela identificar onde é que é o problema, fazer o reparo para que o abastecimento seja reestabelecido. Vocês acham que isso acontece em 24 horas, conhecendo o Brasil? Não, né? Então, eu, Paulo, né, orientando um pouco mais, fazendo um complemento a essa orientação de norma, eu indico vocês aqui, edificações pequenas, vocês coloquem 48 horas, no mínimo, tá bom? O dimensionamento seja de 48 horas. Por que casas pequenas, Paulo? Porque em casas pequenas você tem uma população muito menor. A probabilidade de essa casa estar cheia é bem maior do que, por exemplo, um prédio de 20 andares, né? Aí já num prédio de 20 andares, aí não, gente. Você pode deixar realmente 24 horas. Por quê? Porque é matematicamente impossível uma população maior, né, ter uma ocorrência de 100%. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho um prédio de apartamentos de 20 andares, 4 apartamentos por andar, 4 quartos em cada apartamento. Estou exagerando mesmo, só para vocês entenderem. Então, eu tenho aí uma configuração, já está tarde, eu vou usar a calculadora, tá? Então, são 4 apartamentos por andar, cada apartamento tem 4 quartos, 16 quartos por andar. Considerando 2 pessoas, ficariam 32 pessoas por andar. São 20 andares. Então, seriam 640 pessoas morando nesse prédio.
A possibilidade de realmente estarem 640 pessoas morando no prédio, gente, é quase impossível, né? Porque eu estaria considerando que todos os apartamentos estariam lotados, com 2 pessoas morando em cada quarto desses apartamentos, e que todos os andares estariam 100% ocupados. É impossível, matematicamente impossível. Agora, uma casa que tem 3 quartos, os 3 quartos estarem com 2 pessoas em cada um, não é tão difícil, não. É bem mais fácil, bem mais tranquilo de ocorrer. Então, por isso, por essa questão realmente de ocorrência matemática, né, de probabilidades, em um prédio de grande porte, aí eu já sugiro o contrário, que vocês façam o cálculo para 24 horas e podem aplicar um fator de redução pequeno. Por quê? Porque se você vai para a ordem de grandeza de um prédio, o volume já vai ficando gigantesco, gigantesco, tá bom? E a gente vai ver isso aos pouquinhos, tá? Vamos começar primeiro com casas, né, residências pequenas. Então, olha só, a observação aí para a gente é, na ausência de informações ou na evidente e constante queda de pressão da rede pública, é indicado o dimensionamento do reservatório com capacidade para 48 horas de consumo, sem abastecimento público. Isso aqui em residências pequenas, né? Quais as variáveis consideradas no dimensionamento do reservatório? Desculpa. Quantas pessoas vão ocupar a edificação e o consumo que cada pessoa dessa vai ter, tá? Então, por exemplo, em uma residência, você vai ter quantas pessoas vão ocupar? Você vai pegar o número de... A consideração que a norma pede para você fazer você pega o número de dormitórios, multiplica por 2, porque você vai considerar que são 2 pessoas em cada dormitório. Então, aí você tem a população daquela casa, daquela residência. E aí, o único dado que falta é saber quanto cada pessoa vai consumir. E aí, a norma passa uma tabela para você, dizendo mais ou menos quanto se espera que uma pessoa consuma em uma edificação residencial. Tá? Então, vamos lá para o dimensionamento. Ó. Essa daqui é uma tabela do livro Hélio Creder, tá? Que é aquele livro de bibliografia complementar. E essa daqui é a taxa de ocupação de uma edificação de acordo com a natureza do local. Então vamos interpretar. Ó, a natureza do local em residências e apartamentos. Como é que eu calculo a quantidade de pessoas que estão morando em residências e apartamentos? Aí está aqui, ó, taxa de ocupação. 2 pessoas por dormitório. Então você conta o número de dormitórios e multiplica por 2, beleza? Já em bancos, banco não tem dormitório. Então, como é que é a taxa de ocupação em bancos? Em bancos, né, eu vou considerar que existe uma pessoa a cada 5 metros quadrados de área útil do banco. Tá certo? Em escritórios, uma pessoa a cada 6 metros quadrados. Então, vejo que a maioria é por metro quadrado. Em teatros e cinemas, é que você tem ali uma mudança de consideração. É uma cadeira, ou seja, uma pessoa, para cada 0,7 metros quadrados de área. Tá? Então, uma cadeira não ocupa 1 metro quadrado completo. Então, você pega a área, multiplica por 0,7, e aí você tem a quantidade de cadeiras. Na verdade, divide, né? Porque tem que ser um número maior. Então, você vai dividir a área por 0,7 e você vai ter o número de cadeiras que existe. Vamos fazer exemplo disso, tá, gente? Podem relaxar. E os exemplos vão ser bem constantes. Como eu estou falando, a gente vai fazer aí umas 3 aulas citando essa questão do reservatório, tá? E aqui a outra tabela, ó. Vem logo após essa primeira. Consumo predial. Nessa tabelinha aqui, eu já consigo identificar quantas pessoas ocupam o prédio, a edificação, tá bom? E aqui eu vou dizer quantos litros por dia cada pessoa dessa vai consumir. Então, ó, por exemplo, em apartamentos, aqui, ó, em apartamentos, tá? Que no caso seriam aqui, ó, complementando as informações, em apartamentos e residências são 2 pessoas por dormitório, correto? E quantos litros cada pessoa dessa consome? Tá aqui, ó, 200 litros por pessoa, ok? Paulo, é sempre 200? Não, pessoal.
Isso aqui é um valor indicativo, como está dizendo aí na tabela. Tá aí na norma também cita essa palavra indicativo. Por que é indicativo? Principalmente porque isso aí não é uma regra, vamos dizer assim, imutável. Porque existem alguns padrões construtivos, por exemplo, casas de alto padrão, as pessoas consomem mais água, tá? Então, pessoas mais, vamos dizer, um padrão mais alto, elas consomem mais água. Por quê? Porque, pessoal, geralmente eles têm banheiro em casa, tomam banho quente, né? Então gastam mais tempo tomando banho. Não é aquela água gelada que ele quer logo sair, né? Tem gente que nem toma banho, só se molha. É, você tem também considerações de comida, né? Você, por ter um poder aquisitivo maior, ele não se preocupa tanto em gastar água. Você não ouve uma pessoa de um padrão mais alto dizer, fecha a torneira, tá gastando água? Não, né? Gasta. Então aí, por exemplo, pode passar para 250 per capita, tá? 300 per capita. Então é um projeto bem específico. E também, do mesmo jeito, né? Casas populares, se vocês olharem aí embaixo, ó, casas populares ou rurais, o consumo já é bem menor, né? 150 litros por pessoa. Então, em cada tipo aqui, pessoal, você tem o consumo. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Hotéis. Vamos procurar alguma coisa análoga a hotéis. Então, aqui embaixo, ó, hotéis com e sem cozinha com lavanderia. Então, você tem aqui, ó, dependendo do tipo, 120 litros por hóspede por dia, tá? É o gasto em hotéis. E por aí vai, tá bom, gente? Então, ó, nessa tabela aqui, você identifica quantas pessoas e nessa tabela aqui você identifica o consumo de cada pessoa dessa por dia. Lembrando que é um consumo diário, beleza? Vamos fazer um exercíciozinho para praticar. Isso é o que é importante agora. Esse é o primeiro de uns 3 exercícios que a gente vai fazer sobre reservatório, tá? Por quê? Porque reservatório, pessoal, é talvez o elemento hidráulico que mais impacta na volumetria de uma edificação. Vocês concordam? Em um prédio, por exemplo, é o ressalto da caixa d'água que está lá em cima. Em uma residência, dessas atuais, né, que o pessoal faz muito volumes prismáticos, o volume da caixa d'água é um que se destaca, correto? Então, é sempre interessante o arquiteto dominar esse dimensionamento do reservatório. E aos poucos vocês vão ver que, pegando a prática, você resolve um problema desse aqui de dimensionar o volume do reservatório em menos de 5 minutos. Aqui nós vamos demorar mais tempo porque é a questão de aprendizado, né? Então, ó, esse aqui é um prédio, tá? Fictício. Aqui eu tenho uma planta humanizada e tem essas características aqui, ó. Prestem atenção. É um edifício de 15 pavimentos, tipo. Quando eu falo tipo, pessoal, muita gente pergunta depois no exercício, Paulo, são 15 pavimentos contando com o térreo ou sem o térreo? Tipo é tipo, gente. Tipo é repetido. Na minha, assim, pelo meu entendimento, pavimento tipo é uma coisa que se repete, né? Então, são 15 pavimentos, no caso vai ser a partir do primeiro, 15 pavimentos. São 2 apartamentos por pavimento. No térreo, ou seja, fora desse tipo aqui, no térreo tem um teatro. Não perguntem por quê, num prédio residencial tem um teatro. Chique, né? 280 metros quadrados de teatro. E aqui algumas informações de abastecimento. Prestem atenção. Essas duas informações aqui, ó, elas são complementares. Então, quando vocês forem resolver o exercício, deixem essas duas informações de lado, que na próxima aula eu explico um pouco sobre essas considerações aqui. Tentem resolver o exercício com essas duas informações, tá? E aí, o que é que eu preciso que vocês façam, pessoal? Eu preciso que vocês definam a posição do reservatório em planta, ou seja, onde é que o reservatório vai ficar aqui, ó, nessa planta? Aonde é que ele vai ficar, né? Definir o reservatório em planta, apresentar os volumes necessários para o atendimento da demanda proposta. Vocês vão dizer, Paulo, preciso, para o consumo desse prédio, eu preciso de, estou dando exemplo, 100 mil litros, 150 mil litros, tá? E vocês vão dimensionar
os reservatórios. Dimensionar é dizer, olha, ele vai ter tanto de largura, tanto de altura e tanto de comprimento. Entenderam? Eu vou dar uma dica aqui na posição do reservatório, que no caso é esse primeiro item aqui, ó. Eu vou apresentar aqui um negócio. Pessoal, o reservatório ele é um negócio que vai ficar muito pesado na edificação, tá bom? Então é interessante que vocês posicionem ele em uma possibilidade de os pilares que vão suportar esse volume da caixa d'água ficarem mais próximos, porque quanto maior o vão, pior para a estrutura, né? Então, onde é que eu posso colocar? Qual é o ambiente que tem vãos bem pequenos e que eu posso colocar esse reservatório para poder posicionar os pilares necessários? No hall da caixa d'água, vocês concordam? Então, usem esse volumezinho aqui, ó, esse espaço aqui para poder colocar o reservatório, ó. Esse quadrado aqui, ó, de elevador e caixa d'água e escadas. Entenderam? Vocês já perceberam que o volume em prédios, o volume de reservatórios, né, nos prédios, são sempre em cima da caixa de das escadas? Em cima da projeção da caixa das escadas? É sempre assim, tá certo? Então eu vou passar esse slide agora para vocês, aí tem essa atividade aqui para vocês fazerem. Essa daqui em particular não precisa entregar, tá bom? É só vocês trazerem feitos na próxima aula para a gente resolver juntos aqui, mas é bom que vocês tentem resolver, porque aí o aprendizado acontece. Muito mais fácil, beleza? Alguma dúvida? Exatamente, na escada, é isso aí. Quais são as informações que eu estava desconsiderado? Desculpa, não percebi. Pronto, ó, aqui, tá vendo essa aqui que eu falo? Abastecimento público com pressão de 9 MCA e vazão média de 3,2 metros cúbicos por hora durante 20 horas por dia. E reserva de incêndio de 15 mil litros. A priori, Certo. desconsidere isso daqui, tá bom? O que a gente fala na próxima aula. Então, aqui você vai definir a posição do reservatório, apresentar os volumes para consumo, tá certo? É para consumo que vocês vão apresentar, porque só depois é que a gente vai aumentar os 15 mil litros aqui do incêndio. Então, primeiro, não se preocupe com isso agora. Só para consumo, tá bom? Sobre a reserva de incêndio, vocês consideram. A gente fala na próxima aula. E dimensionamento dos reservatórios também apenas para o consumo. Depois a gente faz os ajustes para colocar essa reserva de incêndio, beleza? Então, a priori, vocês vão fazer o exercício se preocupando com essas informações aqui, ó, essas duas aqui, essas três aqui, e observando estas tabelas que estão no slide anterior, que também estão no nosso livro, que eu mandei o link para vocês. Na biblioteca online tem o livro do Carvalho Júnior, que eu mandei o link lá no grupo, beleza? Entendido? Pronto. Então, a priori não é para entregar essa atividade aqui, é para poder a gente resolver isso na próxima aula, tá, gente? Eita, hoje eu usei até as 22 mesmo, né? E estamos aí, 42 alunos. Tô gostando muito de vocês, viu, gente? Vocês são muito participativos e isso é bom. Ótimos arquitetos vão sair dessa turma, porque a turma participativa é sinal de arquiteto atuante e bem destacado na sociedade, viu? Continue assim, muito bom. Não teve uma aula aqui com menos de 40 alunos, né, logados. Eu sei que tem aí gente que usa 2 logins para poder usar o áudio, mas mesmo assim a participação muito boa. E a gente lá no grupo dos professores adora isso. Quando a sala tá cheia, menino, é só tirando o print e botando lá, porque a gente gosta mesmo quando a turma é participativa. Fazer aqui rapidinho a chamada, viu, pessoal? Rapidinho mesmo. Eu sei que tem muita gente aí. Vou tentar ser bem rápido aqui. Nós estamos em agosto, não, nós estamos em setembro. E, como sempre, dúvidas, não aguardem para vocês, já vão tirando logo. Adriane, Presente. Carolina, Presente. Presente. Antônio César, Whitney, Presente. Camila, Presente. Caroline. Presente. Desculpa, vou aprender, viu? Cícera Vanessa,
Vieira, Presente. Clebson, Presente. Danilo, Presente. Davi, Daisy, Presente. Diego, Emanuele, Micael, Michael, desculpa. Presente. Emanuel também está presente, professor. Ela mandou no chat. Gabriel de França, Gabriele, Presente. Tânia, Glaucio, Presente. Gerlânia, presente. beleza. Arissa, Ilana, Presente. Ingrid, Presente. Isabelle. Ingrid tá aí? Presente, professor. Isabelle, Presente. Joelma, tá aí. Presente, professor. Carlos, Presente. Lilian, Presente. Lucas, Presente. Luca, Presente. ânimo, Luca. Maria Beatriz, Presente. Bruna, Elânia, Presente. Isabel, Presente. Moisés, Rebeca, Alberto, Presente. Ryan, Presente. Oriana. Professor, Rebeca tá presente, ela tá sem microfone. Ela avisa no chat. Eu vou olhar no chat aí quem é que tá faltando antes de se finalizar, Tá viu? certo. Socorro, Presente. Thaís, Presente. Vitor, Presente. Vitória, Presente. o Anderson, Presente. Yasmin, Presente. Yasmin de novo, Ângela. Presente. Ó, 22 horas. Obrigado, gente. Tchau, tchau, viu? Chamada demora mais do que turma muito grande. Valeu, gente. Uma boa noite, viu? Deixa eu ver quem é que tá aqui. Rebeca, já botei. Joelma, ok. Emanuele, deixa eu ver se a Emanuele já botei aqui. Valeu, gente. Quem já foi chamado, uma boa noite para vocês e até a próxima aula, viu? Qualquer coisa é só falar. Um abraço. Coloquei. Só esses mesmo, né? Beleza. Valeu, gente. Um abraço para vocês e em pé.